Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4. Nós vamos ler os versos de 1 a 6. 2 Coríntios 4. O tema da mensagem é o ministério aprovado. Paulo fala para Timóteo, para que ele seja um obreiro aprovado. Portanto, a gente pode sempre fazer esse diagnóstico de como sermos ministros, obreiros, pessoas aprovadas. E para Timóteo, Paulo fala várias vezes da pessoa do obreiro, como que ele tem que fazer, como que ele tem que se apresentar, como que ele tem que conhecer as Escrituras e tantas outras coisas. E agora Paulo está defendendo o seu ministério aqui, por um motivo muito especial, não é porque nós temos que ficar defendendo nosso ministério. Eu, por exemplo, como pastor, não preciso ficar aqui provando, falar, irmãos, eu sou pastor, não preciso disso, Mas por que Paulo faz isso? Tem uma coisa muito simples. E em um caso eu posso fazer, aliás, isso. Porque estavam pregando outro evangelho. Estavam dizendo, não, Paulo não é apóstolo. Então venham aqui, creiam nisso aqui que a gente está pregando. Entendeu? Aí Paulo tem que defender o ministério dele, por quê? Porque na defesa do ministério dele, nesse caso, está a defesa do evangelho que ele pregou. Tanto é, como eu disse, acho que domingo, ele fala lá em Gálatas, se alguém apresentar outro evangelho, inclusive eu, ou um anjo, seja anátema, seja amaldiçoado. Por isso que ele defende o ministério dele. Neste caso, eu posso defender o meu ministério pastoral, você, a sua liderança, a sua vida cristã, de dizer assim, não, o que eu estou defendendo é Bíblia, palavra de Deus. Pode passar pelo crivo. Todos os outros casos, deixa que Deus defende, Mas nesse caso, é uma própria defesa do evangelho. E agora Paulo vai apresentar algumas características do ministério dele, que eu chamo aqui de ministério aprovado, características que a gente pode levar para a nossa vida. E eu faço um detalhe antes mesmo de ler o texto. Por ministério aqui, não quero dizer apenas o ministério da vocação pastoral, ou do missionário, ou do teólogo, nem mesmo o ministério daquele que tem um cargo de liderança na igreja, porque ele é ministro de tal área, essa parte, claro, óbvio, mas o ministério no sentido da sua vida cristã, aquilo que você faz como um servo e uma serva de Deus, para ser aprovado, a sua obra, enfim, a sua vida diante dos homens e diante de Deus. Portanto, dito tudo isso, vamos à leitura do texto bíblico. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcias nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Eu sei que o verso 7, pelo menos para mim, dá vontade de ler, Esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mas fiquemos nessa parte de Paulo apresentando o seu ministério, como ele já começa esse capítulo. Temos este ministério de tal e tal maneira. E aí, irmãos, faço até um parênteses aqui, é gostoso de ler um texto desse, quando a gente vai lendo, a gente vê, tem tanta coisa para ser aprendido desse texto. Então, já faço um detalhe aqui, não me desculpando, não criando desculpa, tá? Mas tem tanta coisa que eu vou ter que deixar para trás, inclusive tanta coisa que certamente eu não percebi. Mas eu quero anotar algumas coisas do ministério aprovado, e a primeira delas é básico, ele está fundamentado na misericórdia. Temos este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita. Nenhum ministro de Deus o é ministro, porque é muito bom, porque é maravilhoso, porque Deus pegou do melhor dessa terra, que era você, grande pessoa. Não, todo aquele que se entende usado por Deus, se entende antes um servo de Deus. Todo aquele que prega misericórdia, ele antes é alvo da misericórdia. E a gente se esquece disso facilmente, por isso que a gente fica pesando o juízo nos outros.
Na verdade, é claro que há juízo, claro que há exortação, claro que há disciplina, certamente. Mas eu estou falando daquele juízo legalista, daquele tal como Jesus fala, que se impõe nas costas dos outros, aquilo que não quer levar nem um dedinho. Às vezes a gente faz isso. Por que a gente faz isso? Porque esquecemos da misericórdia. Não fosse pela graça e pela misericórdia de Deus, você não seria um ministro de Cristo. Você não seria aquele que pregaria a reconciliação com Jesus. Começa daí, o ministério se fundamenta aí. Se nós esquecermos que é pela misericórdia, a gente começa a dar honra ao nosso nome e pode acabar com o ministério, pode parar. O ministério já morreu, talvez você não tenha percebido. Você lembra de Jonas? É emblemático Jonas, porque ele vai pregar para Nínive, ele não tem misericórdia de Nínive, né? Ele quer que Nínive, irmãos, essa daqui eu posso dizer, ele quer que Nínive se exploda. Por quê? Porque ele quer que Deus exploda Nínive, não é verdade? Aí ele vai pregar uma misericórdia que ele não quer pregar, ele foge. O que Deus faz? Deus pega Jonas e dá uma chacoalhada de misericórdia, inclusive mergulha Jonas na misericórdia. Fala, Jonas, está aqui, você está vivo pela minha misericórdia. Agora você vai lá e prega a mesma coisa para os ninivitas. Se você reparar, capítulo 1 de Jonas, é Deus, veio a palavra do Senhor a Jonas, algo desse tipo, para pregar aos ninivitas. Aí Jonas passa por tudo aquilo, capítulo 2 ele está numa oração dentro da barriga do peixe, que não pode dizer que é baleia, né, que é peixe. Opa, chegou aqui, ó. Quer deixar aqui? Pegar? Tá bom, depois você pega, tá? Dentro da barriga do peixe. E o capítulo 3, como que começa? Começa do mesmo jeito. Deus rechama Jonas. Não existe nessa palavra. Mas o que acontece? Deus dá um banho de misericórdia em Jonas. E aí depois, Jonas prega a mesma misericórdia. E eu quero fazer mais uma ilustração que eu acho fantástica, irmãos. Você sabe quem é o primeiro pastor da Bíblia? O primeiro pastor da Bíblia, pelo menos é o que eu acho, tá? Depois você pode me contrariar. Eu não estou falando de pastor de ovelha, não. Pastor nessa função, né? Em que você é líder de pessoas, mas pastoreia nesse sentido. Então, esse tipo de pastor. Quando Pedro nega Jesus 3 vezes, Jesus morre, aliás, morre negado por Pedro. Depois Jesus ressuscita. E Jesus dá um banquete para Pedro. Assa um peixe para Pedro, chama ele. O que você faria com um traíra igual Pedro, que está com medo de conversar com Jesus? O que você faria? Jesus chega e fala assim, Pedro, tu me amas? Primeiro Jesus restaura a relação, né? Porque tudo começa pela relação com Jesus. Isso aqui já seria outra palavra até. E aí Jesus fala assim para Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, me amo. Te amo, né? E aí a resposta de Jesus é, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus faz com Pedro? Fundamenta o seu ministério, para usar as palavras daqui, na misericórdia. Olha a misericórdia que eu fiz, agora você vai lá, você vai ser o primeiro pastor. Porque é Jesus quem fala, né? Apacenta as minhas ovelhas. Todo ministério aprovado é fundamentado na misericórdia de Deus. Todas as vezes que você for ministrar aos outros, certamente deve ser a misericórdia que Cristo já ministrou a você. Talvez não do mesmo modo. Quem sabe Cristo não te tirou daquele lamaçal, mas de algum lamaçal Ele te tirou. Não perca isso em mente. Senão você começa a achar que você merece o céu, que você merece Jesus, que você merece a função que você tem, que você merece o seu dom. Não merece, não. Temos esse ministério pela misericórdia que nos foi feita. Glória a Deus. A segunda característica de um ministério aprovado, e aí o verso 2 eu também deixo muita coisa de lado, mas ele fala assim, nós rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, não andamos com astúcias, não falsificamos a palavra de Deus. Ou seja, a gente não quer ficar aqui futricando, criando coisas para a gente, sabe, aquele morde e assopra e pisa na cabeça dos outros para crescer, não. Mas nós nos recomendamos a consciência de todos os homens, ele diz no final, pela manifestação da verdade. O ministério aprovado manifesta a verdade. É um ministério limpo, por assim dizer, daquele o qual não se tem suspeita. E se há suspeita, existe a recomendação à consciência. Aliás, o que é esse termo, né? Recomendamos a consciência. Novamente, Paulo não está querendo dizer assim, olha, pense em boas coisas da gente, hein? Fique aí querendo o bem. Não. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, pode tirar a prova, que nós estamos sendo corretos, honestos, justos. Irmãos, um ministério aprovado tem que ser um ministério limpo, transparente.
Para você ser usado por Deus, não basta não fazer o mal. Tem que fazer o quê? Fugir da aparência do mal. Tá? Ou seja, temos que ser corretos, limpos, em santidade, para ser aprovado. Um dos maiores ministérios, talvez o maior do século XX, foi do Billy Graham. E o Billy Graham, quando ele se tornou o evangelista que ele se tornou, quando ele estava crescendo, ele juntou a equipe dele, porque tinha uma equipe muito grande, mas os mais próximos a ele, e em algumas coisas, ele falou assim: eu vou ter marcas no meu ministério. Duas delas é que ele não aconselhava mulheres sozinho, e a outra é que ele não mexia com dinheiro, por mais que fosse o Billy Graham. Não é verdade? Ele não mexia com dinheiro, o dinheiro ia para a instituição dele, passava por uma transparência. Eu achei isso maravilhoso. Por quê? Irmãos, é muito mais fácil eu fazer uma coisa errada do que o Billy Graham. Se tem alguém que você confia, mas por quê? Porque ele decidiu manifestar a verdade, recomendar-se à consciência dos outros. Que ministério lindo, né? Que ministério aprovado por Deus. Mas e se eu não estou assim, o que eu faço? Irmãos, a recomendação que eu dou, e que já aconteceu comigo, e eu já vi acontecer, que é maravilhosa, sabe o que é? Confessa. Quando você confessa o pecado publicamente, o ministério volta a ter uma manifestação da verdade. É difícil? É difícil, mas é gracioso. É por aí que caminha um ministério aprovado. Não, como diz Paulo, rejeitando, no caso, coisas vergonhosas, se afastando delas. Vamos para frente aqui, para a gente não ficar tanto tempo. A terceira característica é que o ministério aprovado, você pode ter certeza que terá um embate contra o Deus deste século. Os versos 3 e 4 diz isso. Pensa no ministério maravilhoso que é o de Paulo, mas tinha gente cega ainda, gente que ele pregava e não se convertia. Gente, se tinha gente que não se convertia com Paulo, né, a gente pode tirar o nosso cavalinho da chuva, porque tem gente que não vai ouvir. Mas por quê? Paulo estava fazendo alguma coisa de errado? Não estou dizendo que Paulo era o próprio Cristo, não. Mas não, irmãos, neste caso aqui, um ministério aprovado, ele cria um embate contra as potestades das trevas. Alguém já disse, se está muito confortável, tem alguma coisa errada. A gente, como ministro de Cristo, nós somos contra o inimigo. As nossas orações têm algo no mundo espiritual. Eu não estou querendo cair num sobrenaturalismo aqui, como eu digo brincando às vezes, né? Piscou a luz, a pessoa acha que é o diabo. Não é isso. Mas não tem como cair no outro extremo, que é um extremo do naturalismo, de achar que o inimigo das nossas almas, ele é bonzinho comigo ele é bom. Talvez eu não estou orando, talvez eu não estou criando um embate contra o Deus desse século, que cega o entendimento, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus na face de Cristo. E o que acontece para que haja esse embate, irmãos? Penso eu, faço aplicações aqui. Quando você começa a pregar o Evangelho de verdade, quando você começa a manifestar a verdade, você começa a criar rupturas, você começa a criar verdadeiros embates, contrariedades contra as potestades das trevas. Quando você começa a manifestar a verdade, ter uma vida de oração, ter uma vida limpa e pura, começa a incomodar o poder das trevas. E há um embate, sim. Prepare-se para isso. Todo ministério aprovado foi um ministério que passou e passa por embates contra o inimigo. É verdade que cada um terá o seu contexto. Alguns Deus chama para o embate, parece que mais direto, não é verdade? Tem gente que parece que é chamado por Deus para expulsão de demônios, para lidar com situações assim, dos quais eu agradeço muito o Senhor por não ter me chamado, pelo menos eu tenho um certo receio, mas se acontece tem que ir para frente, né? Agora, não é por causa disso que você não tem um embate com o inimigo. Embates espirituais, às vezes eles são imperceptíveis para quem não está passando, mas continua havendo embate. Quando você começa a pregar Jesus também, há um embate nos ouvidos, nos corações, porque as pessoas estão cegas. E aí, você está provocando este mundo? Você está sendo contrário à ordem deste mundo? Está provocando ruptura? Ou, se eu usei a palavra ordem, desordem neste mundo errado? O ministério aprovado passa por isso. A quarta característica dele é que ele é focado em Jesus. Verso 5 diz: não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus Senhor, e nós mesmos somos vossos servos,
por amor de Jesus. Portanto, quem brilha no ministério aprovado é Jesus. Se a glória está indo para o seu coração, tem alguma coisa errada. Esse ministério logo estará desaprovado por Deus. Se você acha que é por você, pelo seu poder, pela sua força, pela sua magnitude. Estava na reunião de pastores esta semana, na Ordem dos Pastores, e um pastor estava comentando sobre o grande Jim Swaggart. Você já ouviu falar dele? Ele foi um pregador, evangelista, que se não tivesse caído, talvez ultrapassaria o Billy Graham, para você ter ideia do nível deste homem. Pregava em rádio, televisão, isso na década de 70, 80, se não me engano. Mas ele caiu, e depois ele dá o testemunho, porque ele ainda está vivo, aliás, pelo que me falaram, mas então depois ele dá o testemunho. Chegou no momento em que ele vai pregar, ele vai uma multidão, e ele diz assim: esse povo está aqui por causa de mim. Ele já caiu, irmãos. Quem fala assim já caiu. Só ainda está faltando um tempo, não é verdade? O ministério aprovado é focado em Jesus. A glória é para Jesus. Me lembro de uma série de mensagens que eu preguei aqui do Tozer, o evangelista americano, chamada 5 votos para obter poder espiritual. E um dos votos é: não se defenda. Você não precisa se defender se não for por causa do evangelho, né? Só com esse adendo. Mas não se defenda. Eu não preciso ficar aqui contando vantagem de mim, mas eu preciso contar a vantagem de Jesus, do evangelho dele, do que ele fez na minha vida. Porque o ministério aprovado não é focado em mim, é focado em Jesus. Quer ver uma ótima maneira de um ministério ser aprovado? Daqui a alguns anos, que as pessoas não lembrem mais quem pregou essa mensagem. Que você lê esse texto aqui, que você tenha isso na mente, você fala: é verdade, alguém pregou, quem foi? Não estou lembrado, mas essa palavra ainda fala. Olha que benção, por quê? Porque quem tem que resplandecer é Jesus, não é eu nem você, é o nome dele. E a última característica que eu anoto, certamente de tantas, olha o verso 6: Deus, que disse que das trevas resplandeça a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A quinta característica desse ministério é que é Deus quem faz frutificar. O que é o agir de Deus? É resplandecer a luz. Nós não temos luz, irmãos, nós brilhamos a luz de Jesus, mas no final das contas quem resplandece é Ele. Alguém também estava dizendo, não me lembro, eu acho que foi na reunião dos pastores, perguntaram assim: pastor, quantas pessoas você converteu? Ele falou: irmão, nunca converti ninguém. A pessoa ficou até estranhando, né? Como assim? Eu nunca converti ninguém. Quem converte é Deus, quem resplandece a luz nos corações é Deus. Quanta gente você transformou? Ninguém. É Jesus. No final, quem frutifica é o próprio Deus, irmãos. Nós somos o quê? Nós somos o galinho. Talvez você seja já um galho mais robusto, você que é mais crente, há mais tempo que eu, seja quase um tronco, mas eu sou aquele galinho. Sabe aquele galho que está no final da árvore? Mas aquele galho, pela misericórdia, ainda pode dar fruto, mas só dá fruto se ele está grudado com a videira. Quem frutifica é o próprio Deus, é dele que vem toda a luz, é ele que ilumina. Tiago capítulo 1 fala que ele é o Pai das luzes, e toda a luz vem dele, do Pai das luzes. Mas o ministério aprovado é frutificado pelo próprio Deus, não por você. Portanto, não se desespere. Eu preguei, não se converteu, eu orei, não mudou. Quem frutifica é Deus. O que a gente faz? A gente fica firme nesta verdade, que é Ele quem resplandece nos corações, é Ele quem tira a cegueira. E Paulo aqui ele pode falar isso, né? Que quando ele se converteu, ficou cego 3 dias. Quem fez cair a escama foi o próprio Deus. Deus que tirou a cegueira natural dele. E Deus é quem tira a cegueira dos corações. É Deus quem faz frutificar. Então, para finalizar, relembramos: o ministério aprovado, quem começa é Deus. Por quê? Ponto 1, começa na misericórdia. E quem termina é Deus, porque é Deus quem frutifica, a última parte. O ministério aprovado manifesta a verdade e combate o inimigo. E o ministério aprovado, no centro, ele está focado em Jesus. E aí? Coloca a tua vida cristã nesse diagnóstico agora. Coloca a tua liderança aqui na igreja nesse diagnóstico. Coloca o teu ministério, o teu voluntariado aqui nesse diagnóstico. Você está num ministério que está caminhando para ser aprovado? Está num ministério parecido com o do apóstolo Paulo?
Eu espero, irmãos, que seja assim. Eu espero para mim que Deus faça isso na minha vida, no meu ministério, seja pastoral, pessoal, familiar, que seja assim também na tua vida diante de Deus. E eu quero orar com você, para que mais uma vez a gente entregue as nossas vidas, o nosso ministério, na presença de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado por esta palavra. Eu te agradeço pelo apóstolo Paulo, que homem, que servo do Senhor. E eu peço que o Senhor nos ajude, Deus, a fazer esse autodiagnóstico. Na verdade é um diagnóstico do teu espírito, né? Em nossos corações. Queremos ser e fazer parte de um ministério aprovado. Aquele que parte da misericórdia do Senhor, portanto, entende que é uma dádiva, é uma honra servir o Senhor. Aquele ministério que manifesta a verdade, que é justo, que é correto, que é amável, que é puro. Ministério, Deus, que combate contra as hostes espirituais da maldade. Deus, nos ajuda a ter um ministério focado em Jesus. Eu oro por tudo isso, Senhor, e vermos os frutos que vêm do Senhor, não da nossa qualidade, porque não temos qualidades espirituais para dar frutos, não temos luz em nós mesmos, mas só o Senhor pode resplandecer a luz. E Pai, eu oro para que o Senhor nos ajude, me ajude, Deus, no ministério pastoral. Ajude cada irmão aqui no ministério da liderança, no ministério das funções que tem dentro da igreja. Deus, sê conosco no ministério pessoal, familiar, quando o marido ministra à esposa ou a esposa ministra ao marido, no ministério da criação dos filhos, no ministério, Senhor, da fraternidade, da irmandade, no ministério do testemunho do Senhor lá no emprego, lá na escola, na faculdade. Que seja aprovado diante do Senhor e diante dos homens, para a honra e glória do Senhor. Pode não ser aplaudido por este mundo, mas que seja assim, um testemunho vivo da tua graça e da tua glória, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.